Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 33º domingo do tempo comum. Hoje estamos comemorando o Dia Mundial dos Pobres. As primeiras leituras trazem para nós livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 3. E na segunda leitura, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 11 a 14, 18. Vamos às leituras. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. E na segunda leitura, todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui, minhas irmãs e meus irmãos, na leitura primeira, o capítulo 7 do livro de Macabeus, que nós vamos ver essa semana, afirma claramente a ressurreição dos justos. Vocês podem conferir a respeito no 32º domingo do tempo comum do ano C, na primeira leitura. A doutrina volta em Daniel com o aprofundamento. Todos ressuscitarão, e inclusive os justos e os ímpios, uns para a vida, outros para a condenação eterna. Vai depender muito da nossa caminhada aqui, o nosso proceder como cristãos fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor. E esse texto de Daniel será retomado em João, no capítulo 5, enquanto os sinais prenunciadores serão relidos por Mateus, e a situação dos justos também. Principalmente vai ser em Coríntios, onde esse príncipe estará julgando cada um de nós, e este será o início do fim, onde aqueles que estão mortos serão levantados para serem julgados, e quem tiver sido sábio, seguido os preceitos de Jesus Cristo, obedientes aos ensinamentos que Deus nos colocou, e tudo o que nós estivermos ensinado e salvado a vida das pessoas que estão perdidas, isso tudo será contado para nossa ida para a glória. E nós poderemos sim estar felizes por participar e fazer parte dessa multidão que irá para a eternidade, brilhando como estrelas no céu. E já na segunda leitura, o trecho que repete como os conceitos fundamentais nessa carta de Hebreus insiste não no fato de se poder repetir o sacrifício de Cristo, mas um sacrifício oferecido em expiação pelos pecados.
Nós bem sabemos que Cristo veio para ser o nosso sumo sacerdote, mas já vinha com um propósito, um projeto de salvação para cada um de nós, se entregando por todos para que houvesse a remissão dos nossos pecados. E ele obteve o próprio triunfo e assentou-se à direita de Deus Pai, que é a perfeição dos cristãos que são santificados, consagrados a Deus por aquele mesmo sacrifício, ou seja, aquelas pessoas que estão se dedicando devotamente à vida de santidade, que são perseguidos, caluniados, um dia estarão na glória eterna por causa do mesmo sacrifício. Não obstante, todos aqueles que já estão lá, mas também a quem se propõe em seguir, modificar a sua caminhada. E Cristo obteve isso uma vez para sempre, portanto não há mais necessidade de outra oferenda pelo pecado. Uma vez feito o sacrifício de Jesus Cristo, não é necessário vir novamente para se sacrificar por cada um de nós, que é o sumo sacrifício, é o máximo feito por nós, e só Ele, por amor, fez isso pela humanidade. E esse único sacrifício faz com que Cristo alcance a vitória sobre os inimigos até o fim dos séculos. E nós devemos sim acreditar que o nome de Jesus Cristo salva e santifica cada uma daquelas pessoas que estão perdidas, e também a nós principalmente, nos livrando de todo mal e de todas as perseguições. E como no Evangelho também fala a respeito do discurso sobre o fim, onde nós estaremos vendo Cristo como apresentado como mestre e discípulo. Ele nos fala a respeito dos grandes dias de tribulação, onde o sol vai escurecer e a lua não vai brilhar mais. Então nós podemos ver que o Filho do Homem estará vindo para poder julgar cada uma de nossos atos, e vai enviar os anjos nos quatro cantos da terra. É o mesmo destino que supõe a atitude para cada um de nós vigiar em constante oração para não cairmos em tentação. E Cristo nos coloca isso como primícia de salvação, como aconteceu no Getsemane, quando ele estava para ser entregue por nossos pecados, a agonia no Getsemane. Ele pedia para os apóstolos vigiarem e orarem, mas enquanto ele conversava com o Pai. E nós devemos sim, diante de todas as situações, diante de todas as dificuldades, estar próximos o mais de Cristo, para não cairmos em tentação, para que no fim dos tempos, vindo em sua glória, ele sim vai reconhecer que nós somos dignos, somos fiéis, fomos fiéis e precisamos estar sempre em sintonia com ele e fazer bem a todos. Como hoje é o Dia Mundial dos Pobres, como falei, o Papa Francisco instituiu esse dia para que nós possamos sim saber o quão precioso é cuidar daqueles que sofrem. Eis o que diz o Papa: sabemos a grande dificuldade que há no mundo contemporâneo para se poder identificar claramente a pobreza, e todavia esta interpela-nos todos os dias com os seus inúmeros rostos vincados pelos sofrimentos, a marginalização, a opressão, a violência, as torturas e a prisão, pela guerra, a privação da liberdade e da dignidade, pela ignorância e o analfabetismo, pela emergência sanitária e a falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e a escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados
para vis interesses espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral e da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Possamos, minhas irmãs e meus irmãos, nos atentar por aqueles que sofrem, aqueles que são excluídos da sociedade, como no Evangelho da semana passada, onde os pobres são bem-aventurados, os perseguidos, caluniados, marginalizados alcançarão a glória de Deus. E que nós possamos ficar atentos que nessas bem-aventuranças o pobre é colocado em primeiro lugar e Cristo faz a opção de atender aqueles que são excluídos da sociedade, assim como a igreja também fez em Puebla a opção preferencial pelos pobres. Nós devemos sim abraçar essa causa como verdadeiros fiéis cristãos que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus toque nossos corações e que nós possamos sim meditar essa palavra de hoje, para que nós aqueçamos mais a vida desses desprovidos. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.